Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Sou a professora Camila, professora de Filosofia, e hoje nós vamos dar início a uma nova unidade, ao segundo bimestre. Então, essa unidade ela tem o tema Descobrir o que sabemos. Então, esse tema ele vai ser voltado para que a gente pense um pouco sobre como nós realmente sabemos das coisas, como esses pensamentos eles são produzidos em nossa mente, como esse conhecimento, na verdade, ele é produzido em nossa mente. Como podemos dizer que realmente sabemos daquilo, das coisas. Então, esse capítulo, essa unidade, ele vai ser voltado justamente para que a gente pense um pouquinho sobre isso. Então, passando aqui, nós vamos dar início aí já com um quadro, uma pintura que vocês podem ver aí na página 2 do livro de vocês, que vai tentar colocar aí para que a gente pense um pouquinho sobre a questão da mentira, sobre o que nós conhecemos sobre a mentira. Então, esse quadro ele é do autor Sandro Botticelli, do século XV, e ele vai ser retratado, vai retratar, na verdade, um julgamento, que tudo leva a crer que, na verdade, é um julgamento injusto, devido a a forma que ele foi pintado, como está posicionado cada figura aí. Então, na verdade, a intenção foi retratar esse julgamento injusto. Então, assim como na filosofia, a verdade, ela tem que estar diretamente, estritamente associada, assim como no campo jurídico, porque, como vocês podem ver, um julgamento, ele é algo sério, ele está decidindo aí sobre a vida de uma pessoa. Então, a verdade, ela tem que estar presente estritamente, assim como na filosofia também. Então, vou explicar para vocês aí, passo a passo, do que significa essas figuras na obra do autor Sandro Botticelli. Primeiro, nós podemos ver aí a figura do rei, que está nessa parte aí superior, mais alta, como vocês podem ver, acompanhado por duas figuras que é representado como a ignorância e a suspeita. Então, o rei ele está ladeado pelas figuras da ignorância e da suspeita, suas conselheiras. Estas, por sua vez, murmuram-lhe constantemente palavras venenosas, rumores ao pé de suas orelhas de burro. Eu não sei se dá para vocês enxergarem pela imagem que eu coloquei para vocês, mas o rei ele foi pintado com duas orelhas de burro, como uma forma de simbolizar a sua natureza tola. Então, também foi pintado com olhos virados para baixo, para o chão, incapaz de ver e perceber aquilo que acontece ao seu redor. Ele está estendendo a mão para essa figura de um homem pálido, como vocês podem ver, que é representada aí como a inveja. Ao lado dele, da inveja, está a mentira, essa figura aí retratada como uma mulher de vestes azul, ela é a mentira. Ela segura uma tocha na mão esquerda para tentar simbolizar como se ela estivesse trazendo à luz a situação, ao ambiente. Então, para simbolizar aí como se ela estivesse trazendo a verdade, a luz. Mas isso, na verdade, a intenção é esconder as suas farsas. Ao lado dela, como vocês podem ver, está a calúnia e a ignorância. Aliás, a calúnia é insígnia. Elas são as suas companheiras que usam de símbolos da pureza e da inocência para esconder as farsas da mentira. Então, elas estão tentando aí colocar uma fita branca na cabeça da mentira, como um símbolo de tentar trazer uma pureza para essa figura, para a mentira, no caso, para esconder as suas farsas, para criar uma imagem de verdade, de pureza, de confiável. O réu, que a mentira aí está puxando pela mão direita dela, nos cabelos, ele é representado por um homem
aparentemente inocente, né? Demonstrada por sua nudez. Então, essa inocência dele, ele vem através dessa nudez como ele foi pintado, que significa que, na verdade, ele não tem nada a esconder. Então, justamente esse foi o intuito de pintar esse homem sem roupa. Porque, como vocês podem notar, todos os outros, eles tentam ocultar a sua verdadeira face, a sua verdadeira natureza com muitas roupas. Então, com exceção do réu e da verdade, todas as outras figuras pintadas nesse quadro, nessa obra, foram retratadas com muitas vestes. Então, o intuito disso, na verdade, é tentar esconder a sua verdadeira natureza. A verdade também, como eu falei para vocês, ela aparece desnuda, sem nada a esconder, apontando para o céu, remetendo o inocente, que seria, no caso, o réu, à justiça divina. Como vocês podem ver, ela está apontando aí para o céu. Ao seu lado está o arrependimento, representado por uma mulher mais velha, angustiada e com roupas surradas. Como vocês podem notar, essa figura aí com a roupa preta. Abaixo do livro dessa obra aí, que vem já na primeira página, na página 2 do livro de vocês, vai ter aí algumas perguntinhas para tentar fazer vocês pensarem a respeito desse conteúdo, né? Que são essas aí. A primeira é: a verdade, ela está oculta ou exposta para as pessoas? Então, a intenção dessa pergunta aí é fazer com que a gente pense se essa verdade ela é realmente exposta para nós, como a gente pode ter certeza daquilo que vivemos e daquilo que está ao nosso redor, as situações, ela pode ser representada de forma verdadeira. Então, como é que a gente pode perceber essa verdade? Ou se a gente percebe que, na verdade, ela está oculta. Então, a pergunta número 2. Como ter certeza se um pensamento, um acontecimento ou um relato ele é verdadeiro? Hoje em dia, a gente pode notar aí que, principalmente nas redes sociais, nas redes sociais, a todo momento as pessoas elas estão compartilhando notícias falsas, que são colocadas como as fake news. Então, como é que a gente pode separar como verdadeiro e como falso aquilo que chega até nós? A gente precisa ter cuidado em relação a isso, porque muitas vezes a gente recebe essas notícias, esses acontecimentos, ou um pensamento de pessoas próximas a nós. Então, como a gente tende a nos colocar em uma situação para que a gente acredite, na verdade, né? Não a pessoa que enviou, mas a situação em geral, porque nos faz acreditar naquilo que chega. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Outra pergunta 3. A verdade, ela pode ser revelada? 4. O que não é verdade é mentira? Então, é um oposto, é um ou é outro? Como é que a gente pode medir isso aí? E a última pergunta 5. Por que existe a mentira? Por que existem pessoas que usam desse artifício da mentira, no caso, para enganar outras pessoas, ou usam até na sua vida mesmo, no seu comportamento? Qual o fundamento, na verdade, da mentira? Então, essas são algumas perguntas que já vai iniciar a nossa unidade para fazer vocês pensarem um pouco, raciocinarem um pouquinho sobre a mentira, sobre essa questão, a verdade e a mentira. Assim como vai dar início aqui na página 3. Que seria, no caso, aí as ideias sobre a verdade. Nessa parte aqui, vai trazer um pouco, algumas reflexões para fazer com que a gente entenda essas ideias sobre a verdade. Então, deixa eu ler um trechozinho aqui para vocês, que seria assim: até este momento, passamos em nossa trajetória de vida por diversas situações. Por exemplo, vivemos inúmeras experiências.
sentimos diferentes tipos de sensações e emoções. Aprendemos com os outros, estudamos vários assuntos e pensamos sobre eles e descobrimos muitas outras coisas. As pessoas, a vida. Por tudo isso que vivemos, podemos dizer que sabemos e conhecemos um pouco da vida. Então, a partir dessa vivência, dessa convivência que nós temos na escola, na família, na sociedade, a gente pode dizer que a gente conhece um pouco sobre as coisas. Então, a partir dessas experiências que nós temos, a gente pode dizer que essas crenças, elas podem ser consideradas completamente verdadeiras. Então, se nossas experiências, elas são a base de algumas de nossas crenças, podemos dizer, então, que nossas crenças são completamente verdadeiras. Como a gente sabe, como vocês sabem, acredito, que vivemos em um mundo diversificado com diversos lugares diferentes, diversas crenças. A nossa crença é uma, mas existe um outro lugar que vai existir uma outra crença, uma crença diferente. Então, como é que a gente pode afirmar que a nossa crença ela é verdadeira e que, por exemplo, uma outra crença não seria verdadeira, já que é diferente da nossa? Então, essa segunda pergunta aí, na verdade, é possível termos certeza daquilo que sabemos, como eu já vinha colocando para vocês, né, antes, nas perguntas iniciais. É possível termos certeza da verdade daquilo que sabemos? Como é que a gente pode avaliar, desculpa aí, como é que a gente pode avaliar se aquilo que sabemos, ele é verdade? Como é que a gente pode afirmar isso? Com que autoridade a gente pode colocar aí que aquilo que sabemos ela é verdade? Então, outra pergunta. Se considerarmos que sim, então se você considera que aquilo que você sabe é verdade, existem mais verdades além das que já sabemos? Então, se nós considerarmos, se você aí considera que o que você sabe é verdade, então, como é que você pode colocar, afirmar que existem mais verdades das que você já sabe? Ou você não acredita que existem outras verdades, que existe só a sua verdade? E se não temos certeza, como saber o que é ou não verdadeiro? Será que viver nos ensina a verdade? Será que vamos construindo ao longo da vida com os nossos pais, na escola, em convivência com amigos, em sociedade, no trabalho, enfim? Será que todas essas experiências elas nos ajudam a formar uma verdade, a conhecer de fato a verdade? Então, esses são alguns questionamentos que já vai trazer, que esse capítulo já traz logo no início para fazer com que a gente pense um pouco sobre isso. Aí, continuando na página 3, vocês podem ver que existe aí uma perguntinha para vocês responderem, que seria assim: o que você sabe sobre a verdade? Já ouviu frases sobre ela? Ou pensou quais são as suas características? Então, essas perguntas aí para vocês, essa pergunta, na verdade, para vocês responderem e também para vocês pensarem aquilo que vocês sabem sobre a verdade. Já que o nosso capítulo ele vai ser voltado justamente para isso, para como descobrir aquilo que conhecemos, que sabemos. Então, como descobrir aquilo que vocês sabem sobre a verdade, como formular aquilo que vocês já souberam, presenciaram a respeito da verdade. Então, é justamente isso aí que ele está pedindo aí nessa perguntinha para vocês. Então, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu queria, nessa aula, apenas introduzir vocês nessa nova unidade do capítulo, aliás, nessa nova unidade. E, então, eu quero que vocês pensem a respeito dessas perguntas que eu coloquei para vocês. Vai haver uma atividade que eu vou colocar no chat. Então, fora essa pergunta que eu já coloquei aqui para vocês, né, que eu quero que vocês respondam,
Vocês podem até discutir também no chat. Vai haver uma atividade que eu vou deixar lá. Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem por lá. Espero que estejam todos bem e a gente fica por aqui hoje. Tchau.